Boa noite. Assistimos nos últimos capítulos a uma série de documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. E o programa de hoje é totalmente dedicado ao desenvolvimento da guerra no mar nesse período. Veremos imagens inéditas de grandes batalhas, como as ocorridas no Mediterrâneo, entre a Inglaterra e a Itália, o cerco imposto pelos submarinos alemães ao tráfego marítimo inglês e ao seu domínio no Atlântico Norte. E, enquanto isso, no Oceano Pacífico, os porta-aviões mostravam-se decisivos. Depois do ataque a Pearl Harbor, os americanos ficaram com apenas 2 porta-aviões, reconstruindo a sua frota ao redor deles. E na primavera de 1942, já estavam prontos para enfrentar os japoneses no Mar dos Corais e em Midway. O programa revela ainda o papel dos encouraçados, principalmente como poder de fogo para dar apoio às operações terrestres e ao transporte anfíbio, que além de possibilitar o êxito no dia D, como vimos, demonstrou ser fundamental para levar tropas e armas às praias de todo o Pacífico e do sudoeste da Ásia. Veremos assim como a estratégia naval foi modificada por inventos importantes, exigindo novas armas e táticas e mudando o aspecto da guerra no mar. Rede Record apresenta Guerras do Século. O papel da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial não foi totalmente diferente de 1914 a 1918. Sua principal função ainda era garantir os oceanos, negando-os às frotas inimigas, de modo que as comunicações marítimas pudessem ser mantidas. Assim, as marinhas ainda se fundamentavam em frotas de batalha, e no início da guerra, o couraçado continuava a ser o componente essencial. A Marinha Real Britânica mantinha-se em 1939 a maior do mundo, e também a mais ágil, com bases em todo o globo. Como em 1914 esperava ser capaz de atrair a Marinha Alemã para a batalha e destruí-la. Hitler queria que a Marinha Alemã fosse forte o suficiente para desafiar a Marinha Real. O almirante Erich Raeder, o comandante em chefe das forças navais, tinha certeza que a Marinha nunca poderia enfrentar a frota britânica na superfície, devido às grandes limitações impostas depois da Primeira Grande Guerra. Assim, deveria concentrar-se no rompimento da corda salva-vidas da Grã-Bretanha, o comércio marítimo. O programa alemão de expansão naval, Plano Z, portanto, representava um compromisso. Hitler teve permissão para ter couraçados e o primeiro deles, o Bismarck, foi lançado ao mar em fevereiro de 1939. Seu irmão gêmeo, o Tirpitz, desceu a rampa de lançamento 2 meses depois. Raeder introduziu o conceito de couraçados de bolso com proteção fina, mas fortemente armados e de grande velocidade, para forçar os britânicos a protegerem seus comboios com navios de guerra. A guerra começou antes da conclusão do Plano Z, mas os navios de guerra alemães constituíam séria ameaça ao comércio britânico. No final de 1939, forças-tarefas francesas e britânicas tiveram que ser usadas para encurralar o couraçado de bolso Graf Spee, que afundara navios mercantes no Oceano Índico e no sul do Atlântico. Finalmente, 3 cruzadores britânicos acossaram-no na foz do Rio da Prata, precipitando seu afundamento. Em maio de 1941, o Bismarck fustigou a Esquadra Nacional Britânica e conseguiu afundar o cruzador de batalha Hood.
Desacelerado pelo golpe de um torpedo lançado por aviões baseados em porta-aviões, o Bismarck foi afundado por couraçados britânicos. A atenção da Esquadra Nacional Britânica, então, voltava-se gradativamente para a Noruega ocupada pelos alemães, especialmente desde o início dos comboios para a Rússia no fim do outono de 1941. Em janeiro de 1942, o couraçado alemão Tirpitz atingiu a Noruega, onde os numerosos fiordes propiciavam ancoragens relativamente seguras. Outros navios de guerra alemães importantes também foram enviados para lá. Incluíam os cruzadores de batalha Scharnhorst e Gneisenau, que em fevereiro de 1942 fizeram uma audaciosa arremetida no Canal da Mancha a partir do porto de Brest, na França, onde a Marinha Britânica os emboscara. O poder naval da Grã-Bretanha e a RAF não conseguiram impedir que atingissem o Báltico, embora ambos tenham sido danificados por minas. A ameaça desses navios aos comboios russos era manter a frota doméstica em aflição até quase 1944. Foi preciso todo esse tempo para destruí-los. No último dia de 1942, a forte escolta do comboio russo JW-51B tentou impedir que os cruzadores alemães Ripper e Lützow atacassem. Operação que foi chamada de Batalha do Mar de Barents. Hitler ficou tão decepcionado com o fracasso de seus navios de superfície que nomeou o almirante Karl Dönitz, chefe da frota de submarinos, comandante-em-chefe, substituindo Raeder. Embora Dönitz sempre tenha acreditado que o submarino era o melhor meio para derrotar os britânicos, perceberam o valor de manter a ameaça à Noruega para evitar que a Esquadra Nacional Britânica atuasse contra a Alemanha de outras maneiras. A Esquadra Nacional Britânica continuava a usar os comboios russos como chamariz. No final de 1943, teve êxito em remover o Scharnhorst de seu ancoradouro na Noruega. Os britânicos interceptaram-no, afundando-o, no que se conheceu como Batalha do Cabo Norte. Mas ainda restava o Tirpitz. Em setembro de 1943, 2 mini-submarinos britânicos, o X-6 e o X-7, penetraram no fiord, danificando-o com bombas em locais estratégicos, o que resultou no desaparecimento de ambos. Em abril de 1944, aviões baseados em um porta-aviões desfecharam um ataque contra ele. Conseguiram danificar o Tirpitz, mas outra vez as avarias foram insignificantes. Finalmente, durante o outono de 1944, 2 esquadrões de choque do Comando de Bombardeiros da RAF atacaram o Tirpitz 3 vezes. Em 12 de novembro, avariaram-no de tal modo que ele sossobrou. Só então a ameaça alemã na superfície estava chegando ao fim. No Mediterrâneo, ocorreram conflitos entre as frotas. De início, a Marinha Britânica bombardeou a frota francesa nos portos do noroeste africano em julho de 1940 para evitar que caísse nas mãos dos alemães. Essa atitude gerou grande inimizade contra os britânicos na França de Vichy. Porém, em novembro de 1942, os franceses puseram sua frota a pique em Toulon, depois que os alemães ocuparam a França de Vichy.
O principal choque naval no Mediterrâneo, pelo menos na primeira metade da guerra, foi entre a frota britânica do Mediterrâneo e a marinha italiana, que estava determinada a tomar o mar Mediterrâneo. Foi uma batalha grandemente articulada pelos esforços britânicos para manter abastecida a cabeça de praia em Malta, isolada, porém essencial no Mediterrâneo Central. A batalha contínua resultou em grande perda de navios. Na verdade, a tática britânica era usar os comboios de Malta para provocar uma ação importante da frota italiana. Os aviões do eixo baseados em terra tinham um papel significante ao fustigar os navios britânicos. Mas os dois combates navais mais importantes revelaram que os porta-aviões britânicos eram o fator-chave, sendo que os italianos não tinham nenhum desses navios em condições de uso. Em novembro de 1940, os Swordfish, do porta-aviões Illustrious, desferiram um arrojado ataque contra a base da frota italiana em Taranto. Avariaram seriamente 3 couraçados. Então, em março de 1941, ocorreu a maior batalha naval da Marinha Britânica desde Jutland, em 1916. A frota do Mediterrâneo conseguiu interceptar os italianos que tentavam atacar os comboios que levavam frotas-tarefas para a Grécia. Os britânicos tinham 3 couraçados e seus navios de guerra afundaram 2 cruzadores e 2 destroyers. Contudo, foram os aviões, desta vez do porta-aviões Formidable, que desfecharam os golpes decisivos, danificando o couraçado Vittorio Veneto e avariando o cruzador Pola. A vitória britânica em Cabo Matapan garantiu a permanência da frota italiana no porto nos próximos meses. Contudo, usando torpedos humanos, como este Chariot britânico, os homens-rãs italianos afundaram os couraçados Queen Elizabeth e Valiant, pondo torpedos em seus cascos no porto de Alexandria em dezembro de 1941. Porém, foi o Pacífico que realmente demonstrou a primazia dos porta-aviões vigente até hoje. O plano do almirante Isoroku Yamamoto de um ataque surpresa à base da frota americana do Pacífico em Pearl Harbor, Havaí, derivou-se diretamente do ataque britânico à frota italiana em Taranto. O ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941 foi um golpe devastador, destruindo grande parte da frota americana do Pacífico. Mas os japoneses não atingiram os 2 porta-aviões da frota, Lexington e Enterprise, que estavam no mar na ocasião. A frota foi reconstituída a partir desses 2 navios. Na primavera de 1942, os americanos estavam prontos para enfrentar os japoneses. As batalhas do Mar de Coral em maio e de Midway em junho não só detiveram o expansionismo japonês, como também restituíram um certo controle sobre o sudoeste do Pacífico. Essas batalhas foram travadas totalmente por porta-aviões e as frotas nunca penetraram a linha de alcance uma da outra. O padrão dessas manobras foi distinto. Primeiro, a frota inimiga precisava ser localizada por aviões ou submarinos de reconhecimento.
A seguir, enviavam a primeira onda de aviões. Os bombardeiros de mergulho e os torpedeiros eram os dois tipos de aviões baseados em porta-aviões usados nos ataques. Os caças, como estes Zero japoneses, protegiam os aviões de ataque para ter maior alcance. Em geral, tinham tanques adicionais. Os porta-aviões ficavam mais vulneráveis quando os aviões eram recarregados e reabastecidos no convés. Quando se identificava um ataque aéreo iminente pelo radar, era essencial interceptar os caças antes de sua chegada. Portanto, era preciso perícia para decidir quais aviões ficariam no convés nessas ocasiões. As grandes batalhas de porta-aviões finalmente quebraram a coluna dorsal da Marinha japonesa. Um dos principais marcos para os americanos foi a Batalha do Mar das Filipinas, em junho de 1944. Mais conhecida como o Grande Tiro ao Peru das Marianas, quase destruiu o poder naval japonês. Outro combate significante foi a Batalha do Golfo de Leyte, nas Filipinas, em outubro de 1944. Durante 4 dias, a terceira e a quinta frotas americanas destruíram o que restava dos porta-aviões japoneses. Nessa ocasião, surgiram os pilotos suicidas. Os aviões japoneses kamikazes ou vento divino seriam a maior ameaça para os navios aliados no último ano da guerra no Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, de abril a junho de 1945, foram montadas quase 2.000 classes suicidas japonesas. Cerca de 25.000 navios aliados foram a pique e mais de 250 ficaram avariados. Maré. Na primavera de 1945, a frota britânica do Pacífico reuniu-se às frotas americanas para formar a maior armada de navios de guerra jamais vista. Com mais de 1.300 navios, possuía um vasto comboio de navios auxiliares, desde petroleiros até navios dique, ou seja, tudo o que era preciso para manter uma frota a milhares de milhas da base. Uma vantagem dos porta-aviões britânicos sobre os americanos era o convés blindado, mais resistente aos ataques dos kamikazes. Mas a ameaça da Força Aérea à Marinha forçara os navios de todos os tipos a se armar cada vez com mais armas antiaéreas. Os britânicos chegaram ao ponto de produzir cruzadores antiaéreos com altas torres de canhão em ângulo, como esse navio tipo Dido. Os couraçados, mesmo sendo substituídos pelos porta-aviões, ainda desempenhavam seu papel.
tinham descoberto uma nova função para eles: o bombardeio das praias. No palco europeu e no Pacífico, seu poder de fogo foi devastador no apoio às operações terrestres. Para dar apenas um exemplo, os alemães na Normandia durante e depois dos desembarques aliados em junho de 1944 consideravam que o peso da artilharia naval era mais preocupante que o domínio aéreo total dos aliados sobre a área de combate. Mas o apoio naval às forças terrestres estendia-se muito além dos bombardeios de praia. Durante a parte inicial da guerra, a Marinha Real precisou evacuar as forças aliadas após campanhas desastrosas. As retiradas da França em 1940 e da Grécia e Creta em 1941 foram realizadas sob a superioridade aérea do eixo e o custo em navios foi alto. Os japoneses no Pacífico usaram cruzadores e destroyers leves para manter os suprimentos das guarnições nas ilhas isoladas. O chamado Expresso de Tóquio foi especialmente bem sucedido durante a longa batalha de Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, na segunda metade de 1942. Porém, tanto na Europa quanto no Pacífico, a Segunda Guerra Mundial foi dominada por operações anfíbias. Ou seja, desembarque de forças terrestres em praias inimigas. Na verdade, não houve palco de guerra em que tal não ocorresse. Os russos realizaram inúmeros desembarques no Mar Negro. Os britânicos realizaram-nos na costa de Burma. A primeira tarefa da Marinha nessas operações era garantir o domínio nos mares adjacentes. A única exceção ocorreu durante os primeiros desembarques anfíbios na guerra. Os alemães na Noruega, em abril de 1940, na verdade, perderam vários navios para os canhões da Marinha Real. Mas a surpresa possibilitou que atingissem seus objetivos. Muitos dos importantes combates navais no Pacífico foram travados para garantir o domínio necessário à Marinha Americana. A experiência britânica em Dardanelos, em 1915, fez com que muitos acreditassem que os desembarques em praias inimigas não eram viáveis. Consequentemente, a doutrina pré-guerra deu pouca prioridade às operações anfíbias. Assim, em 1939, nenhuma nação progredira em embarcações de desembarque, com fundo achatado que possibilitavam a chegada às praias, sem que as tropas desembarcadas molhassem os pés. O impulso veio da Grã-Bretanha no verão de 1942, com a formação dos comandos para realizar ataque surpresa nas costas dominadas pelo eixo. Churchill estabeleceu também o programa de operações combinadas. Esse nome enfatizava o fato de a luta anfíbia envolver as três forças armadas: aérea, marítima e terrestre. Através desse programa foram desenvolvidas inúmeras embarcações anfíbias. Quando a América entrou na guerra, também utilizou grande parte de suas técnicas industriais nesse campo. Os maiores navios eram os de assalto, que levavam tropas, equipamento e suprimentos da base para a área de desembarque.
Na chegada à área de desembarque, a Marinha delimitava as praias para neutralizar as defesas. Os navios de assalto levavam barcaças de desembarque para as quais as tropas eram transferidas. Os tipos menores, como esta barcaça de desembarque de assalto, eram usados para ataque surpresa. Havia navios-tanque de desembarque oceânicos que podiam desembarcar tanques e canhões diretamente nas praias. Também havia barcaças de desembarque equipadas com canhões e foguetes para ampliar a artilharia de apoio quando dos desembarques. Depois dos desembarques, as praias precisavam ser organizadas para evitar o caos. Os britânicos formaram os comandos de cabeça de praia da Marinha Real para essa tarefa. Os batalhões de construção naval americanos, os Seabees, removiam os obstáculos das praias, abriam ancoradouros e construíam campos de pouso. Em 1945, os aliados ocidentais tinham superado as complexidades da campanha anfíbia, transformando-a em requintada arte. A chave do sucesso era a sólida coordenação das forças aérea, marítima e terrestre. Na verdade, em nenhuma outra operação bélica isso foi e é mais vital, desde a fase de planejamento nos desembarques propriamente ditos até as operações posteriores em terra. A conduta bem-sucedida das operações anfíbias tornou-se a pedra fundamental da estratégia dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Como disse mais tarde o general americano Douglas MacArthur, o desembarque anfíbio é a arma mais poderosa que temos. Campeões de audiência. Cuidado! Na Segunda Guerra Mundial, as marinhas visavam o estrangulamento das comunicações marítimas com maior intensidade que nos anos de 1914 a 1918. Os alemães reconheceram, como na Primeira Grande Guerra, que o único modo de subjugar a Grã-Bretanha era paralisar suas rotas comerciais. Assim desencadeou-se uma segunda batalha do Atlântico. Teve início com o afundamento do vapor Athenia em 3 de setembro de 1939, cujos sobreviventes são vistos aqui depois do resgate. Só terminou quando 2 navios mercantes britânicos foram a pique na costa leste da Escócia em 7 de maio de 1945. Foi a campanha mais longa da Segunda Guerra Mundial. No início, a frota alemã de submarinos era pequena, com apenas 57 submarinos em serviço e só 1/3 deles no mar. Mas Hitler também acreditava que suas importantes embarcações de superfície pudessem ter papel significante nos ataques à marinha mercante. Na verdade, 2 de seus couraçados, o Graf Spee e o Deutschland, zarparam da Alemanha antes de deflagrada a guerra, exatamente com essa finalidade, e logo estavam afundando navios. A Marinha Real, por outro lado, foi complacente ante a ameaça ao comércio entre uma e outra guerra. Acreditava que os comboios e a invenção do ASDIC, sonar para os americanos, para a detecção de submarinos submersos, tinha neutralizado essa ameaça. O comboio foi instituído logo que a guerra eclodiu, mas houve grave diminuição de navios de escolta, sendo a maioria engajada em outras tarefas para escoltar o exército britânico para a França.
Consequentemente, os comboios transatlânticos ficaram restritos aos navios com velocidade de 9 a 15 nós. E assim, com frequência, a escolta disponível eram navios mercantes adaptados para ataque. Os submarinos, portanto, podiam concentrar-se nos numerosos navios que navegavam sozinhos. No final de 1939, os submarinos tinham levado a pique mais de 100 navios. Enquanto os britânicos não foram tão bem-sucedidos em sua captura, as tentativas de usar grupos de porta-aviões contra os submarinos foi particularmente infeliz, resultando em um afundamento e quase perda de outros navios nas primeiras semanas da guerra. Nesse ínterim, o Graf Spee, no Atlântico Sul, e o Deutschland, no Atlântico Norte, uniram-se em novembro ao Scharnhorst e ao Gneisenau. No fim de 1939, foram responsáveis pela inutilização de 15 navios mercantes. O inverno, então, reduziu as operações, assim como a campanha da Noruega na primavera de 1940. O combate com minas também foi muito usado por ambos os lados desde o início da guerra. Fez sua parte na campanha contra o comércio, sendo responsável pelo afundamento ou avarias em 70 navios aliados durante os primeiros 4 meses. Muitos foram vítimas de uma inovação bélica, a mina magnética. Essa mina inicialmente era de difícil deslizamento, exceto para navios com casco de madeira. Para conter as minas magnéticas, os britânicos tinham que envolver o casco dos navios com espirais eletrificadas para anular o sinal magnético que detonava esse tipo de mina. Ficou conhecido como desmagnetização. A próxima fase importante da Batalha do Atlântico começou no verão de 1940, depois da queda da França. Isso possibilitou que os alemães promovessem formações de submarinos nos portos franceses do Atlântico, reduzindo radicalmente o tempo de formação. Significava que muito mais submarinos podiam fazer a patrulha ao mesmo tempo. Esse período foi o início do que os comandantes de submarinos denominaram Primeiro Tempo Feliz. Os britânicos ainda tinham pouquíssimos navios de escolta, mesmo com a ajuda de 50 destroyers de 4 sarilhos americanos da Primeira Grande Guerra em setembro de 1940. Os alemães tinham formado uma esquadrilha de quadrimotores Focke-Wulf gigantes na costa francesa do Atlântico. Eram capazes de guiar os submarinos na direção dos comboios, além de serem responsáveis por um grande número de afundamentos. Havia ainda a ameaça de superfície com o almirante Scheer afundando nada menos que 17 navios durante um cruzeiro no final de 1940. No início de 1941, o Scharnhorst e o Gneisenau interromperam todo o sistema de comboios britânico. Os alemães também utilizaram navios corsários, navios mercantes armados com obsoletos canhões de 150 milímetros. O mais bem-sucedido deles foi o Pinguim, mostrado aqui.
afundou nada menos que 26 navios usando seu hidroavião de flutuadores, o Arado 196, para localizar as vítimas. Os navios da Marinha Real procuravam-no no Oceano Índico. Finalmente, em maio de 1941, o Pinguim foi interceptado pelo cruzador Cornwall e foi a pique. Nessa ocasião, havia maior disponibilidade de navios de escolta. Baseando alguns na Islândia e utilizando recursos crescentes da Real Marinha Canadense, foi possível dar mais proteção aos comboios. Os aviões, como os americanos Lockheed Hudsons, formaram-se na Islândia para dar maior cobertura aérea no Atlântico. Também ocorreu a rendição do U-110. Antes que afundasse, os britânicos confiscaram o equipamento de código cifrado, Enigma. Isso possibilitou que lessem os sinais dos submarinos desviando os comboios. O resultado final foi que, em julho de 1941, as perdas de navios caíam para 1/5 do que eram em março. Nesse ínterim, o comando de bombardeiros da RAF atacava os estaleiros de submarinos com sucesso relativo. Da mesma forma, as bases de submarinos com teto de concreto onde estavam abrigados nos portos franceses eram impermeáveis aos bombardeios. No final de 1941, o presidente Roosevelt enviava mais ajuda, mesmo que os Estados Unidos ainda não participassem da guerra. Diferentemente de muitos americanos, ele acreditava que mais cedo ou mais tarde entrariam na guerra. Em julho, submarinos americanos começaram a render a guarnição britânica na Islândia. Isso significava que a Marinha Americana poderia escoltar com legitimidade os comboios nesse local. Mais tarde, Roosevelt ampliou sua participação, declarando que poderia enviar escoltas para qualquer comboio participante do Lend-Lease, da Lei de Empréstimos e Arrendamento no Atlântico, até o extremo oeste, no nível da Islândia. Era quase inevitável que os navios de guerra americanos fossem atacados. Em 17 de outubro, o destroyer Kearney, visto aqui, foi muito avariado por um submarino. 2 semanas depois, outro destroyer, Reuben James, foi afundado. Nesta segunda, Chefe Burke. Um membro do Country Club foi... Porém, foi o Japão e não a Alemanha que forçou a entrada da América na guerra, pelo ataque surpresa a Pearl Harbor. Isso precipitou o segundo tempo feliz para os submarinos alemães. O almirante Karl Dönitz, seu comandante, voltou-se para a desguarnecida costa leste americana, especialmente o tráfego de petroleiros da América do Sul. Distribuiu vários de seus navios tipo 9E. Em janeiro de 1942, lançou a Operação Drum Hall. Só naquele mês, 40 navios foram a pique nessas águas. Pior ainda, em 1º de fevereiro, os submarinos adotaram um novo código cifrado Enigma, que os britânicos não puderam decodificar até o fim da guerra. Só em abril instituiu-se um blackout na costa leste dos Estados Unidos, juntamente com um sistema adequado de comboios. Depois disso, os submarinos dirigiram-se para o Caribe, onde também podiam tirar proveito.
Dönitz também começou a formar submarinos petroleiros, conhecidos como vacas leiteiras, que poderiam manter o suprimento dos submarinos. Isso possibilitou que usasse os tipos 7, mais numerosos, porém de menor alcance. Dönitz estava convencido que seus submarinos seriam mais eficientes se concentrados no que chamava de alcateias. Só que em 1942 teve submarinos operacionais suficientes para colocar seu plano em prática. Em larga escala, as alcateias formariam uma linha de patrulha, com os navios normalmente posicionados em intervalos de 5 milhas. Assim, podiam deslizar para leste e para oeste até entrar em contato com um comboio. Mas as escoltas e os próprios comboios estavam mais organizados. Havia comboios rápidos e lentos e apenas os navios de transporte de tropas tinham permissão para viajar sozinhos, porque podiam deixar os submarinos para trás. O ponto central das operações eram as abordagens dos quartéis-generais ocidentais baseados no porto inglês de Liverpool. O comandante dos comboios geralmente era um oficial graduado e aposentado da Marinha que, antes de zarpar, instruía os capitães da Marinha Mercante. Em ambos os lados do Atlântico, as escoltas locais viram os comboios em colunas nas águas costeiras. A seguir, as escoltas oceânicas assumiam o comando. Normalmente consistiam de cerca de 6 destroyers, corvetas e chalupas. Na segunda metade de 1942, já estavam bem treinadas e capazes de realizar ataques combinados aos submarinos sob uma única senha. O sonar ainda era o principal meio de detecção de submarinos submersos, mas as escoltas já tinham radares para localizar um submarino na superfície. O radiogoniômetro para sinais de alta frequência, ou HFDUF, possibilitou que localizassem a posição de um submarino por suas transmissões de rádio. No início da guerra, as escoltas só podiam disparar bombas de profundidade pela popa, significando que primeiro tinham que passar sobre o submarino. Isso dava mais tempo para o submarino fazer manobras de evasão. Em meados de 1942, contudo, os ataques antissubmarinos podiam ser feitos de ambos os lados e pela proa da escolta, o que aumentava as chances de destruição. Porém, sabia-se que a cobertura aérea era essencial para garantir a segurança de um comboio. Mesmo com os novos aviões de patrulha marítima, como o elástico PBY-1 americano, chamado Catalina pelos britânicos e Castle pelos canadenses, havia uma área do Atlântico Norte que não tinha cobertura dos aviões baseados em terra. E isso foi conhecido como Brecha Negra. Para superá-lo, os britânicos inicialmente introduziram navios mercantes Catapult Armed, conhecidos como navios CAM. Levavam um único Hurricane, que poderia ser lançado do convés, mas que obrigava o desalinhamento do navio vizinho. Mais tarde, americanos e britânicos construíram em grande escala porta-aviões escoltas menores que os de frota. Contudo, só em 1943 a Brecha Negra foi fechada, quando entraram em ação os Liberators B-24 de grande alcance. Mas os afundamentos continuavam a superar a construção de novos navios mercantes. A organização industrial americana veio em socorro, com estaleiros pipocando em ambos os lados do Atlântico para satisfazer a demanda naval bem variada dos aliados. Os americanos inovaram a construção de navios mercantes. Seriam construídos em fábricas no interior, por partes que eram levadas para a costa e lá montadas. O primeiro navio Liberty, Patrick Henry, foi lançado ao mar já em setembro de 1941. Depois disso, a produção aumentou rapidamente e no final de 1942, seu efeito sobre a Batalha do Atlântico era bastante real. O inverno de 1942-1943, com os vendavais do Atlântico, ajudou a reduzir as perdas navais. Além de os britânicos finalmente terem decifrado o código enigma do submarino Triton.
Em janeiro de 1943, na Conferência dos Aliados realizada em Casablanca, chegou-se ao acordo que vencer a Batalha do Atlântico era a grande prioridade. Ao mesmo tempo, Dönitz, então comandante-em-chefe da Marinha Alemã, ordenou que seus submarinos se concentrassem nos comboios carregados que cruzavam da América do Norte para a Europa. Os afundamentos no Atlântico Norte elevaram-se de modo alarmante. A verdadeira crise veio em meados de março, quando nada menos que 37 submarinos pilharam 2 comboios com rumo leste, afundando 21 navios. Durante esse mês, a perda de navios aliados foi de 540 mil toneladas. Apenas a chegada dos vendavais da primavera puseram um paradeiro na atividade dos submarinos. Desesperados, os britânicos detiveram seus comboios para a Rússia para enviar mais navios de escolta para o Atlântico. Alguns deles eram grupos de apoio que poderiam reforçar os comboios sob fortes ataques. Quando os vendavais diminuíram, Dönitz distribuiu mais e mais submarinos. O clímax foi no início de maio de 1943, quando nada menos que 40 submarinos atacaram o comboio ONS-5. Com rumo oeste, afundando 12 navios em 36 horas, perdendo, porém, 2 dos seus. As escoltas contra-atacaram e afundaram mais 4 submarinos, danificando vários outros. A repentina mudança da sorte dos aliados no Atlântico continuaria nas próximas 2 semanas. Mais e mais submarinos não voltavam para suas bases. Finalmente, em 24 de maio, com uma perda espantosa de 31 submarinos no mês, Dönitz decidiu retirar temporariamente suas alcateias do Atlântico. Foi um ponto crítico na batalha, mas de modo algum, seu fim. Em setembro de 1943, os submarinos retornaram ao Atlântico, desta vez equipados com um novo torpedo acústico. Os aliados, porém, foram capazes de enfrentá-lo com uma boia que reproduzia o ruído das máquinas de um navio, rebocada por um navio de escolta. Campeões de audiência. Cuidado. A qualquer momento. Os alemães introduziram respiradouros, snorkels, nos submarinos, que lhes possibilitavam maior tempo de submersão. Finalmente, em meados de 1944, surgiu o eletrobarco, capaz de atingir até 17 nós de velocidade em submersão. Porém, ele e o ainda mais rápido Walter, impelido por peróxido de hidrogênio quando submerso, apareceram muito tarde para mudar o curso da campanha. O custo da Batalha do Atlântico foi alto para ambos os lados. Dos quase 1.200 submarinos em serviço durante a guerra, 65% se perderam. 23 milhões de toneladas de navios aliados foram afundadas, 15 milhões delas no Atlântico Norte. O Mediterrâneo também testemunhou muita atividade dos submarinos durante a primeira metade da guerra. Os submarinos do eixo concentraram-se em destruir as tênues linhas britânicas de suprimento para Malta e tiveram êxitos notáveis. Em novembro de 1941, os submarinos alemães foram responsáveis pelo afundamento do porta-aviões Ark Royal.
12 dias depois, o U-331 afundou o couraçado Barham. Por sua vez, os submarinos britânicos devastaram as comunicações marítimas do eixo com o norte da África. No outono de 1942, com a ajuda das aeronaves, tinham quase cortado o suprimento de combustível para o exército de Rommel, forçando-o a ficar na defensiva. No Pacífico, o submarino também teve um papel-chave. Os japoneses entraram na guerra com 64 deles, mais do que os alemães tinham em 1939. Mas durante a guerra construíram apenas 126. Perderam quase 70% do total construído e afundaram menos de 1 milhão de toneladas de navios aliados. A principal razão para esse péssimo desempenho foi que os japoneses priorizaram o ataque aos navios de guerra e não aos indefesos navios mercantes e de suprimentos. Sua tendência foi empregar os submarinos em grupos rígidos, permitindo muito pouca latitude ou iniciativa a seus capitães. Muitos submarinos japoneses também se perdiam em missões de suprimento de guarnições isoladas. Assim, usavam até 20 de uma só vez para manter as forças supridas durante a longa batalha de Guadalcanal, e a maioria deles foi vítima dos navios de guerra americanos. Mas se a frota de submarinos japoneses não contribuiu significativamente na guerra, os americanos certamente o fizeram. Reconhecendo que a indústria bélica japonesa dependia totalmente da importação de matérias-primas, a Marinha Americana resolveu concentrar as operações dos submarinos no ataque aos navios mercantes japoneses. Havia, contudo, graves problemas de mau funcionamento dos torpedos, que só foram solucionados em 1943. Mesmo assim, durante 1942, os submarinos americanos afundaram 180 navios mercantes japoneses. Dois anos depois, com a frota submarina expandida e capaz de operar de bases avançadas no Pacífico, os submarinos americanos afundaram um enorme total de 600 navios e começaram a ficar sem alvos. Isso reduziu as importações japonesas em 40%, estrangulando o suprimento de combustível para a principal frota japonesa, obrigando-a a basear-se nas Índias Orientais holandesas, e não em suas águas territoriais para garantir o recebimento de combustível. A produção bélica do Japão como um todo estava reduzida à metade na primavera de 1945 e a escassez de combustíveis prejudicou o sistema de transporte. Em contraste, tendo em vista o sucesso atingido, o programa americano de produção de submarinos foi cancelado em 1944. Assim, os submarinos americanos no Pacífico fizeram o que os submarinos alemães não conseguiram no Atlântico. O próximo programa é dedicado à luta no ar e como o aperfeiçoamento tecnológico de caças e bombardeiros transformou a guerra aérea. Tenha um bom